Ai, ai, ai. Quase que eu nem ia aparecer, rapaz. Poxa, eu fui ali na fisioterapia, saí, aí do Hortus, aí eu vi ter um sinal ali na frente, eu atravessei pro lado de lá para me dar um pulinho lá comprar uma lâmpada lá do outro lado da penha. Eu não torci o joelho, rapaz. Caramba. Ali tem a calçada ali é toda irregular, né? Aí subiu aquela passagem onde os motoqueiros passam ali para lá e para cá. Aí tem uma subidinha ali, quando eu dobrei, pronto. Oh, brincadeira. Já está fora do clássico. Está fora do clássico domingo, não vai poder jogar. Quem é que joga domingo? Nem sei, rapaz. Eu sei que alguém joga. Boa noite. Alguém joga. Não é só o Botafogo. Adorei isso. Quem joga domingo? Nem sei. Botafogo, alguém joga, mas eu nem sei. Você está fora, Jorge. Tu não pode, não. Por quê? O que ele fez? Torceu o joelho. Meu Deus, Jorge. Coisa de velho mesmo. Ah, meu filho. Então, a gente tem que ter cuidado para isso não acontecer, porque as consequências são terríveis. Eu sei. Mesmo com a diferença de idade que a gente tem, eu já estou na tua margem de idade física, entendeu? Tem jeito, o que vai fazer? Eu acho até que eu estou mais velha fisicamente que você. Como é que eu vou dizer? Faz parte. Tem jeito. Pois é. Vou ter que encarar isso. Vamos lá? 32. Aí. Vamos lá. A existência humana é um constante desafio. Todo desafio propõe esforço para a luta. Quando o ser recua intentando, eis que perde a oportunidade de afirmar os seus valores a prejuízo do crescimento pessoal. Desenvolvendo as aptidões cada vez que tem caramba, que nome difícil, rapaz, que tem coartada uma ação, ou não entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhar dos dados, dos receios e das incertezas. Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. A consciência alarga os horizontes do pensamento, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmos. Sendo a criatura um cosmos de miniatura, é regida pelas mesmas leis do grande universo. Desse perfeito entrosamento entre os pequenos e os grandes focos, surge a harmonia que é a sua mais nova manifestação. Joana Girande, do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Deus Pai, misericórdia para todos nós, que a sua paz esteja em nossos corações. No dia de hoje, mais uma vez, reunidos, e que o estudo possa acalmar as nossas almas aflitas, caídas, diante dos cenários da vida, ou de qualquer momento de infortúnio. Dai-nos a paciência que precisamos, a compreensão para entendermos a realidade maior. Vos agradeço, Senhor, por tudo. Feita a vossa vontade, não a nossa, hoje, agora e sempre. Pedimos-te, Senhor Jesus, para os nossos irmãos presentes e os ausentes. Sejam envolvidos com muito carinho. Graças a Deus.
Então, foi aberta a reunião de estudo da noite. Graças a Deus. Não estou na lua. Boa noite. Hoje, Boa noite a todos. Boa noite. boa noite. Hoje eu leio ao Paulo Estevam. Nós estamos no início da parte 2, no capítulo 1. Já estamos na terceira página, né? Nós estamos na página do livro 209. No meu é 190 190, no novo. Nós estamos no livro Paulo Estevam, no primeiro capítulo da segunda parte, que se chama Rumo ao Deserto. No livro novo, página 190, no livro antigo, Frane, 209, não é isso? 209, Estamos no parágrafo... Aqueles 3 dias de Damasco. 5, 6, sétimo parágrafo da página 190. Esse é o terceiro parágrafo na página 209. Tá, você quer fazer um make-off? Isso. O Saulo, né, na entrada de Damasco, houve, né, sua conversão. Boa noite, seu Alberto. E sobre boa noite. Sobre todo aquele problema que nós sabemos, que ele ficou cego, e ele foi aconselhado, né, foi procurar o Sadoc não o atendeu, que estava com problemas mais importantes do momento, né? E ele chega, o Sadoc aconselhou ele um local para ficar, e ele chegando lá, mandou seus funcionários embora, e conforme fala aqui, ficou um parágrafo antes, fala que o dono da estalagem, né, de olho na bolsa dele, ia toda hora lá, ele um atendimento VIP, né, que ele estava com a bolsa ainda um pouco, nessa época ainda tinha um pouquinho abarrotada. E ficou 3 dias lá sozinho, pensando, né? E meditou muito, né? Fez aquele apanhado da vida dele até chegar a Estevão, a Abigail. Ele faz todo um apanhado, né? Todo um apanhado até chegar ao Cristo, também, mais importante no caso, chegar ao Cristo. E vai falar aqui sobre isso agora, né? Sobre o que ele é, né? Suas avaliações, né? Suas necessidades, que ele, né, achava no momento. Vai explicar isso aqui para gente, até chegar o perseguido, que foi para Damasco, todos se lembram, para atrás de um tal de Ananias, que era um velhinho que converteu Abigail ao cristianismo, né? Então vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Não era muito inteligente, cara, né? Não entendeu. Cara, nós precisamos ler a pergunta 919 todo dia. E não mudamos. E nós não fazemos essa meditação que ele fez. Homem, conhece-te a ti mesmo. Isso que ele fez. Foi lá dentro. Avaliou. E viu que ele tinha necessidade dessa reforma. Essa reforma íntima, né? Essa reforma interior. E essa reforma, como ele fala aqui, né? Inelutável. Tá? Não, ele estaria de uma forma que ele não ligaria a luta. Quer dizer, ele ia encarar mesmo. É decidido. Olha só como é que é o Saulo. Decidido. Tá? Ia haver os prós e contras, mas ele estava com uma ideia correta agora de como é um negócio, né, dessa disciplina espiritual que está falando aqui, fora das questões mundanas, ele resolveu realmente essa mudança, essa reforma. Então,
para nós é uma luta imensa. Ele não, foi uma simples decisão. Quer dizer, uma simples não, foi uma decisão que demorou algum tempo, mas foi a decisão. Okay? Mas os fatos em si levou ele, né? Porque lá na primeira fase, lá, sempre ele encontrou, né, podemos dizer assim, a oposição, né? Ele que era o opositor. E o pessoal falava uma verdade. Isso, como ele é uma pessoa dotada, no caso, né? Dotado de cabeça, ele começou a refletir. E esses momentos, para nós é difícil, mas em algumas situações você vê que nós refletimos também. Não como aqui, como ele. Pequeninas coisas. Você comentou as questões a pergunta 919, né? Do conhecimento de nós mesmos. E nós começamos, no meio do caminho para. E nem reflete, dorme. O Emmanuel usou esse verbo aqui, inelutável. Quer dizer, olha só o que ele fala, precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Nós meditamos e ficamos na luta. Na luta. Ele já tomou a decisão. Tem que mudar. Olha só. É muito forte isso. Ele não houve igual a gente você está falando aí, essas vacilações, essas ida de volta. Não, eu mudei. Né? É fácil. A pessoa que for fala assim, parei de fumar. E parar. Eu estou falando de uma coisa que em relação à reforma moral é bem diferente, né? Um vício, não, a dependência química. A reforma moral, poxa, é um ajuste perante as leis divinas. É bem mais complicada mesmo. Eu posso parar de fumar, mas posso continuar mentiroso, desonesto, né? etc, etc, etc. Né? E ele não. Ou mudei. Ponto final. É complicado. Vamos lá, Liz. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os correligionários que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolher a hora mais clara e rutilante do dia, no local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Aqui tem uma passagem que o Emmanuel coloca aqui. Quem se lembra né, daquela passagem no Evangelho de Nicodemos? Nicodemos procurou Jesus em que horas? Alguém se lembra aí? Qual foi a hora que Nicodemos procurou a Jesus? Noite. À noite. E o que é que Jesus fala para ele? Por que não procurou de dia? E olha aqui que hora Jesus procurou Saulo. Né? Procurar durante o dia, procurar no claro, né? não tem sem sombra, sem tensões mesmo, né? Procurar mesmo na luz mesmo, sem sombras, né? Melhores das intenções mesmo, sem desconfiança. Assim, Nicodemos não. Nicodemos foi todo, né? Era doutor da lei, era príncipe, né? Também, né? O sinédrio, todo, né? Receios, etc. Jesus lhe fala isso. Por que me procuraste na luz do dia, onde todos poderiam lhe ver, e serviria para todos que Jesus ia falar, né? Quer dizer, isso é alguma coisa lá no judaísmo que a gente não entende bem, mas é mais ou menos isso que dá a entender. Fran. Até eu vou falar, mas vocês não levam aí assim a ponta de faca, não. Pode ser.
né? Faça cada um juízo crítico. Há bem pouco tempo atrás, quando se falava qual é a sua religião, aí se você falasse que era espírita, você era execrado no meio. Né? Eu estou falando porque isso passou comigo. Você era colocado ali à margem, torcia o rosto. O quê? E ninguém conhecia, né? Eu, como tinha pouco conhecimento dessa época, eu tinha vergonha, né? Eu confesso, sou sincero, tá? Tinha vergonha em falar. Mas com os anos, decorrer dos anos, a maturidade, aí agora a gente reporta para essa época aqui, o radicalismo era muito maior, ou mesmo na Idade Média, né? Em se falar que se era cristão, poxa, o negócio pegava mesmo. Tinha que, talvez, né, traz isso cristalizado, quando eu digo na mente, eu levantei a mão aqui, né, digo mente, cristalizado, e a gente vai com vergonha em falar que eu sou cristão, eu sou espírita, ou mesmo, porque o evangélico não, o evangélico já é mais ousado. Eu, desde quando conheci vários evangélicos mesmo, qual é a sua denominação, da sua igreja? Né? Me perguntou alguns desses. Depois, quando o pessoal olhava para mim, eu ria, só ria. Eu falei assim, sou eu mesmo. Nunca falei para ninguém o que eu era. Mas é a sensibilidade deles, né? Então, enxugando, eu tinha vergonha assim, tá? Há muitos anos atrás, de dizer ser espírita, que é o mesmo, né? Ser cristão. Lá onde eu trabalho, quando eu falo sou espírita, o pessoal me olha assim, você está com demo, não deixa para lá. Uma coisa que falou aqui também legal, falou incapazes, dos 3 homens menos cultos, incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. A gente sempre comenta aqui sobre a questão do, né, despertar do espírito, né, as fases do espírito, né, dormindo acordado, despertando, né, depois vem até chegar à consciência cósmica. Esse é um livro da Joana, da série psicológica, o outro também do Médios e Mediunidade, do Viana de Carvalho, que traz esse estudo de um encarnado, tá? Acho que é austríaco, mas não me lembro o nome, e fala sobre isso, quer dizer, esses 3 homens não agradam compreender, conforme aqui, na sua pobreza mental, porque não eram espíritos despertos, diferentemente do próprio Saulo. Tá? Com todos os seus pererê, né, seus porém e tanto, ele era desperto já. Tá? Vamos lá. Boa noite, prima. Boa noite, Rudinha. Boa noite, família. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Mas nós podemos levar também em consideração essa transformação, Paulo, com 3 fatores: cultura, inteligência e um sentido religioso. Porque se ele não tivesse a cultura, não tivesse a inteligência, não tivesse um sentido religioso, talvez não fosse tão fácil assim. Correto? Sim, isso é correto. Então, se lembra, quando Jesus manda os primeiros discípulos irem pregar, tá? Eles falam, procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente. Já tinha esse conhecimento aí do Deus único, é o que a gente sempre fala, né? Que os judeus foram os grandes, né? Tiveram, até nós comentamos na aula passada, eu acho, né, sobre essa questão da proteção divina que eles tiveram, porque eles cultivavam essa ideia e conseguiram trazê-la, né, até a época de Jesus. Né? Então, aí tem essa ideia do Deus único. Então, Saulo tinha todo esse conhecimento, aliás, mais até que os outros. Né? Então, ele deveria somente estar abaixo em nível intelectual do Gamaliel, de um ou outro lá, né? Mas ele não. Isso aí. Ele tinha. O vaso escolhido, que ele tinha condições morais e intelectuais, apesar que ele estava no lado errado, mas vê que ele falou aqui, mudei, acabou. Olha só. E nós podemos levar também em consideração que, para nós espíritas, muitos de nós
conforme o Jorge acabou de falar, temos uma vergonha de dizer que somos espíritas. Por falta de conhecimento do espiritismo, que nós não sabemos, vamos explicar por que somos espíritas, enrolamos a situação toda, que o cara que está ouvindo não vai entender. Né? Falta de convicção, de certeza, isso nos leva também, e diferente de Paulo, e a falta, provavelmente, da inteligência pela nossa infantilidade espiritual. Então, é por isso que acontece isso, que nós temos, alguns de nós, temos vergonha de dizer que somos espíritas. Porque nós não temos o conhecimento que devemos ter do espiritismo e enrolamos na hora de explicar por que somos espíritas. É um pensamento meu, não sei se esse pensamento tem um entendimento no que eu estou explicando. Mas eu penso dessa maneira, né? O senhor tem razão, sim. Só que quando me perguntam diretamente, que eu falo de religião. Religião não, porque o espiritismo não é religião, é uma doutrina, né? Mas eu evito falar. Vou ser honesto, eu evito. Porque onde eu trabalho mesmo não é mole, não. Então, eu prefiro ficar na minha. Mas quando alguém chegar, tal, eu falo, não, eu sou espírita. Ainda falo assim, para clarear um pouco da mente, apesar que nós dizemos, sou o que vocês chamam de kardecista. Ah, o mesa branca, eu disse, não sei. Lá tem uma mesa, eu não quero ir pano branco, não, mas falam que é mesa branca. Né? Ainda brinco até, né? Então é isso aí. Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu só... Você falou da lucidez, né? Estou aqui lembrando da introdução 16, essa questão, né, da gente em conhecer a doutrina espírita muito precariamente, tempos idos, esse que gerava tantos cismas. O Kardec, ele fala na introdução 16, enxugando, fazendo praticamente, vamos dizer assim, um resumo do Livro dos Espíritos. Coisa que nós desconhecemos, a gente mede um sonâmbulo. Um sonâmbulo lúcido. O sonâmbulo lúcido, ele faz coisas né, vamos dizer assim, a Vera. Desculpa aí, quando eu estou colocando a Vera, barbariza mesmo. E o cidadão está sob a influência de espíritos que está levando ele ao ridículo, a uma forma cabal, de situações inúmeras. E a gente vê isso para o desconhecimento do raio da doutrina espírita, da grande maioria. E as pessoas têm só em mente que o sonambulismo está ligado à pessoa que dorme lá, que está andando, né? Todo dia de 10 às 6 eu sou médico sonambúlico, tá? Que durmo legal. Então, vamos lá, Elisa. 10 às 6 da manhã ou da noite? 10 da noite às 6 da manhã. Vamos lá, Elisa. Então somos dois. No apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono. Mas, no torvelinho das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Olha só que o Emmanuel coloca aí, no apreciar os valores humanos, ou seja, quais são os valores humanos? Ele estava agora apreciando os verdadeiros valores humanos, as virtudes. Tá? Aí, né? Experimentava a insuportável angústia. Porque ele agora, com essa mudança, já passou para o lado de cá, digamos assim, abandonado. Ele está se sentindo realmente, né? Não está legal. Está vendo a realidade. Ele acordou a realidade. É muito. O Emmanuel coloca mesmo, né? No apreciar os valores humanos. Agora, se qualquer um de nós for apreciar os valores que nós achamos, né? Os nossos valores, né? Que é a questão aí dos valores mundanos, não são humanos, são mundanos. Tá? A gente vai ver que é bem diferente. Ele estava no mudando. Autoridade, poder, mando, desmando. Tá? Agora ele passou para o outro lado. É bem diferente. E realmente
a palavra da cruz é loucura. Ele ainda está começando, hein? 3 dias só de meditação. Eu tenho 24 anos, 25 de espiritismo, medito todo dia isso, mas é um negócio que eu continuo mesmo. Não teve essa... Mudei, não. Essa vontade, eu mudei, acabou. Agora é assim. Vamos lá, Elisa. Agora, compreendi aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, Uma coisa. A gente fala muito dessa palavra na doutrina espírita. Tem que sofrer? Não, não tem que sofrer, não. O sofrimento é opcional. Agora, nós não somos nenhum santinhos, nós armamos, fazemos ou fizemos, vem agora a tal da dor, né? Agora, o sofrer é opcional. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo e o Cristo nos ensinou a questão da palavrinha resignação. Né? E ele está vendo quanto isso aí, né? Essa questão do sofrimento. Né? Volúpia, ele achava que quem era cristão gostava de sofrer, achava aquilo bonito, ele não entendia, não compreendia. Como nós, dentro da doutrina, ainda não compreendemos bem essa história. Sofrimento é opcional, a dor é necessária para correção. É resgate, etc. É prova, é expiação. Então, sofrimento é opcional. Alguém viu algum dia Chico Xavier reclamando? Ai, minha angina, meu olho, meu isso, meu aquilo. Ele o médico se tratava, mas não, né, com aquele lamento, aquela, né, depressivo. Não vê esses grandes espíritos assim. É interessante isso, né? Eles sentem dor, mas não só. Jerônimo Mendonça, olha só, que exemplo, né? O gigante deitado. Pô, aquela história da loteria, eu nunca mais... Não, é muito forte. Todo mundo falando, se eu ganhasse na loteria, ia fazer isso. Na época era loteria esportiva, né? Se eu ganhasse, ia fazer aquilo, e ele calado. Ele e você, Gerônimo, se você ganhasse na loteria, o que é que você queria? Ele, olha, a única coisa que eu queria era poder mudar de posição. Porque devido à dor que ele tinha, ele era obrigado a ficar com a barriga deitado, com a barriga para cima, com um saco de 25 quilos de peso em cima do coração, por causa da dor na angina. Isso provocava muito ferimento nas costas, né? A gente sabe disso, né? Quem fica muito tempo na posição assim, a única coisa que ele queria era só poder mudar de posição, né? Se ele ganhar na loteria, trouxesse ele, agora eu vou virar, agora eu vou para cá. Não podia. Então, Frânio, o senhor está Oi. separando dor de sofrimento. O sofrimento seria moral, a dor seria física, é isso? A dor é física. Mas o que eu estou falando é que o Sofrimento é moral. sofrimento é opcional. Então, porque o sofrimento ele é moral, emocional, sei lá, qualquer coisa mental, é isso? Isso, mas veja bem, nós só sofremos porque nós queremos sofrer. Nós queremos nos colocar como vítimas. Nós não aceitamos a condição da dor. É isso que eu estou falando. Você está entendendo? Sim. E dei o exemplo do Chico. O Chico nunca reclamou de dor nenhuma, não. Se tratou, foi ao médico, etc. Mas ele não reclamava. Ele aceitava na boa. Então, para ele tinha dor, mas não sofria devido à dor física. O Chico sofria, olha só, com as dores morais. Porque ele quando estava recebendo as cartinhas para as mamães, e às vezes não podia atender a todos, isso doía mais nele que a angina. Isso doía muito. Essa dor ele sentia, de não poder ajudar mais o próximo. Essa era a dor que o Chico sentia. De não poder fazer mais alguma coisa. É isso que eu estou falando. Deu para entender, dona Lourdes? Sim, entendi. Entendeu? Fran. Fala.
alinhando o meu entendimento com o da Lourdes, né? O físico e o do moral, porque pegando Chico Xavier, as almas diferenciadas, elas conseguem, né? Isso daí já está no seu automático. Aquela questão, eu não me lembro qual é a pergunta dos espíritos, que um tem que fazer e o outro já conseguiu, já para ele isso é automático, já está no seu, digamos, no seu HD. Por exemplo, uma ideia mais ou menos nesse sentido. Não me lembro qual é a pergunta. É 893 ou 894, fala sobre fazer o bem. Já está no automático do eu ia cara. falar 893, mas como eu estou na dúvida... Acho que é 893 ou 894, é isso. Por aí. Então, aí nós que nos encontramos nessa classificação aí de espíritos de terceira ordem, que é uma graduação enorme, nós não temos, que o Roberto acabou de comentar há poucos minutinhos, nós não temos ainda o nosso cérebro povoado de conhecimentos, né, de vivências. Por isso que nós, em muitas das vezes, nós, ladeira abaixo, não conseguimos discernir. Aí ficamos na bancarrota ética, que é a moral que eu estou entendendo que a Luz aí comentou, né? É o que eu entendo, eu não estou descolando nada, tá? Do que foi o que está sendo dito. É o que eu entendo, porque né, que eu estou nesse rol de terceira, eu acredito que a grande maioria também, mas tem uns que já estão saltando da terceira para a segunda ordem. Esses aí já... O dever de casa é muito mais fácil. Para nós ainda é pesado, é difícil. Realmente. A gente, né, bateu, levou. Mas tem dia que eu estou light, mas tem dia que eu não estou light. Então são esses estados, esse emocional nosso nos leva. Eu sei que, eu compreendo, vou parar, não vou falar muito. Reconhece o verdadeiro cristão, aquele que empreende esforço para vencer as suas paixões. Né? Então, eu vou falar por mim, essa oscilação constante. Né? Que hora eu consigo ter uma média 5, mas tem hora que a minha média vai lá para baixo, é 2, 2,5, 1,5. Eu falei, meu Deus, caramba, não era para ter feito isso. Minha média já chegou a 0,7, 0,5. Então, 0,5, vou mais para baixo aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos lá, Elisa. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora, haurido na própria experiência, as mais proveitosas ilações. Não obstante, os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas e o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele, senão, um necessitado da proteção divina. Por que o Saulo pensar isso? Olha a humildade desse pensamento aí. Ele aquilo que eu falei, ele já tinha um sentido religioso. Isso aí é um sentido religioso. Esse pensamento dele já é um sentido religioso. Unido ao conhecimento e à inteligência, facilitou muita coisa, né? Essa transformação dele. Né? Ele já tinha um sentido religioso. Ele sabia que o Deus único o proveria de determinadas coisas que ele mudasse de pensamento. Isso aí já estava nele já. Estava nele já. É isso aí. Ele realmente está mudando até o pensamento dele. Ele está vendo que, por mais poder que a pessoa tem nesse planeta, precisa da proteção divina. Tudo já Essa precisa. É a proteção divina, apesar que muita gente se acha quase Deus, né? Tipo, né? Eu sou filho do homem, né? Infelizmente, né, seu Roberto? Eu sou filho do homem, não tenho irmão, não, sou filho dele. Parece que é único. Mas faz parte, é isso aí. Exato. E ele já mudou.
A simples topada que ele deu, inchou o dedo, ele já mudou. Tá? É isso aí. Vamos lá? As convenções humanas, as convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente. Mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de uma de suas necessidades imensas. Serve para a gente isso aí? A dor imprevista para que ajuizasse suas necessidades imensas? Exatamente, aquilo que você falou. Necessariamente não é preciso sentir dor. Mas no momento que a gente toma conhecimento que a dor existe, já muda o pensamento da gente. Vamos dar várias topadas na vida. O pé vai encher hora de um lado, hora de outro, hora o dedinho mindinho, hora o dedão, né? Não pode. Exatamente. Essa é a física, né? Mas tem a dor moral, né? Não. Estou falando aqui como um exemplo grosseiro, né? Ele também foi moral e física, porque ele, além daquele choque da mudança, ver a realidade, depois fica cego, né? Quer dizer, essa cegueira também, às vezes a gente acha até que é um pouco assim de simbolismo do negócio. Mas vamos lá. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor. Recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. De novo, Deus primeiro, tá? Você lembra o nosso estudo sobre a gratidão, né? Toda vez que eu vejo isso agora, eu estou me lembrando. Pelo menos ficou aqui. Eu praticar outra história, né, gente? Mas pelo menos já tem uma. Como é que se fala? Já tem um. Na caixa. Hein? Ele tinha fé no Deus único. Enquanto o judeu, ele tinha fé no Deus. Ele agora passou a crer no Deus realmente. Né? Ele tinha o conhecimento. O Deus único, ele acreditava, tinha fé. Mas agora é o crer. Então ele tanto passou a crer, ele passou a ter uma outra mentalidade de fazer um outro tipo de pedido. Bom, vamos lá. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe as cães respeitáveis e o sorriso generoso. Não, tá aí quem ele procurava, né? O Haroldo Dutra que brinca com isso, né? O Haroldo Dutra fala, né, que Jesus chegou para Ananias, Ananias, vá ali, ó, nesse endereço que eu estou te dando, para ajudar esse cara aqui. Aí eu disse que o Ananias pega o seu nome, né, e o endereço, que é esse. Aquele lá de Jerusalém, Jesus disse, que vem me perseguir. Olha só, mas Senhor, mas aí, né, o Haroldo Dutra fala, né, é assim que Jesus, né, quer os seus cristãos, né, é assim que ele quer. Nós não temos inimigos. Eles podem ser nossos inimigos, os outros, mas nós não temos inimigos. Nós somos cristãos. Olha só. E o Ananias foi na boa, né? Eu estou brincando aqui, pegando a brincadeira do Haroldo, mas é isso aí. Outra coisa que eu achei legal aqui, que a Emmanuel está falando toda coisa, uma coisa que é muito importante. O Saulo, apesar de tudo, olha lá, no terceiro dia de preces fervorosas, né? Orava muito. É muito importante. Nós sabemos, né? Bom, chegou a Ananias. Vamos lá, Elida. O mutismo do visitante indiciava o desconhecido. Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver
e recebas a iluminação do Espírito Santo. Tá tudo bem aí, né? Vamos lá. Ouvindo o moço de Tarso, tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os efeitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa. Vosso nome? Perguntou quase aterrado. Disse que a Analisa aí olhou para um lado, olhou para o outro, para ver onde estava para pular a janela ou sair correndo pela escada, tá? Pois é, seu Luiz, e ele foi lá justamente na perseguição de Ananias. Diz que a Analisa rezou também muito. Olha só, rapaz, ele foi na perseguição de Ananias. Tem uma passagem daquela Teresa de Lisieux, né, Santa Teresinha, que tem um lance que ela vai atravessar um córrego e vem uma tromba d'água, estava chovendo muito, e ela quase que é carregada. Quando ela estava sendo carregada, alguém vem pegar ela no colo e coloca no outro lado da margem, né? E ela olha assim: quem sois, senhor? Eu sou aquele que gosto de tratar bem os meus amigos. Ela olhou, viu que era Jesus e falou: poxa, se o senhor trata bem, deixando a gente numa correnteza dessa aí solto, né? Imagina os inimigos, ela brincou. Mas é mais ou menos isso, né? Jesus, aparentemente, ele botou o quê? Vai falar aqui agora, né? Botou a ovelha na boca do lobo. Né? Quando Jesus, no livro Pátria do Evangelho também, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, fala com Ilhéu sobre o negócio do Ilhéu reencarna. Ele vem para cá, sem precisar, pra, né, fazer lá a escola de Sagres, né, Henrique de Sagres, fazer os navios que vão, né, invadir o Atlântico, né? O Oceano Atlântico. Então, os missionários bem ligados a Jesus, eles geralmente não esperam que outros façam, não. Eles vêm fazer, não importa o custo. Porque estão em outro patamar, né? Você sabe que vem aqui a missão que vai acontecer depois. É o corpo que, se sofrer, é só o corpo, né? Não é a alma que vai sofrer. Eles com a consciência tranquila. Então, Ananias, pelo jeito, era um espírito já também de um top legal. E o Então, vamos lá, Elisa. Longinho, Pedro II, que ele já me mandou chamar. É. Aí, você vai lá. Oi? Domingo eu fui na Floresta da Tijuca e tinha um senhor lá contando a história da Floresta da Tijuca. Né? E Dom Pedro, ele falou em Dom Pedro I, né? Dom Pedro II. Foi Dom Pedro II que fez toda essa área, não só a Floresta da Tijuca, mas toda a Paineiras, tá? Descendo até o Jardim Botânico, ele que reflorestou tudo, que eram fazendas de café. Motivo também, né? Estava começando a faltar água no rio. Para evitar que viesse seca na cidade do Rio de Janeiro, ele mandou reflorestar tudo. Olha a cabeça do cara, né? Era outro top também, outra visão. E hoje os caras destruíram tudo. Vai, cala a boca. Infelizmente. Vamos lá, Elisa. Vosso nome? Perguntou quase aterrado. Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revocava-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente irmão, oscular-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do grandíssimo desejo. Continua? Continua.
Quisera beijar vossa túnica. Falou com humildade e reconhecimento. Mas como vedes, estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Como vidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Os olhos, ensombrados, manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Mudança rápida, né? É isso aí. O próprio Ananias, né, sentiu que ele estava mudado. Tá? A gente sente realmente quando conversa com algumas pessoas que, né, às vezes a gente não vê uma pessoa há muito tempo, vai bater um papo, a gente vê a mudança da pessoa, né? Quando essa pessoa mudou, é lógico, né? A gente vê muita coisa diferente, no próprio falar, tá? Na própria expressão. E Ananias, né, viu que realmente ali havia sinceridade. Então vamos lá. Alguém quer comentar? Então vamos Essa lá. próxima frase é sensacional. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos. Disse entre compungido e esperançoso. Penitencio-me em meu caminho. Ele fala em uma das cartas, né? Tem um espinho cravado na carne, né? Penitenciou-me do meu caminho, da caminhada dele, né? Que ele fez. Isso mesmo. Banhado no... Pode ir? Pode ir, Banhado... Quer falar? Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. Então, a gente pode levar dois sentidos isso aqui, tá? Em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos. Espiritualmente era salvo. É. Tá? Não. O Saulo atrapalhava, que impedia os passos dele. Agora, com um novo pensamento mais próximo para Paulo, ele já estava, né, com outra visão, outro sentimento. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito, mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Que lindo, hein? Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou contrito: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados, iluminar meus propósitos para uma vida nova. Isso. Perdoar os pecados, ele vai entender que não é bem assim, né? Mas iluminar os caminhos para uma vida nova é a pedida correta mesmo, né? Exatamente. Mas há um compromisso aí para uma vida nova, né? Há um compromisso aí. Então vamos lá, Lívia. Agora,
Getsemanias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e em um gesto amoroso, em nome do Salvador, peça a Deus para que vejas novamente. E se é do agrado de Jesus que isso aconteça, admitiu Saulo compungido. Ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo o sempre. E caramba! Eu ia falar, assina, eu ia chegar lá no seu celular, não, assina aqui, ó, assina aqui e bota aí do dedão aqui para digital. Exato. Compromisso sério. Que comprovação. Agora que é o legal. Vamos lá. E como se entrasse em jogo forças poderosas e se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Aí é a conversão. O Emmanuel conseguiu botar nesse parágrafo toda a história da conversão do Saulo para Paulo. Tá aí. Tá? Essas escamas aí, pesadas, tá? Saulo, como assim, nós, tá? Estou falando Saulo, que o livro é didático, que a gente tem que estar sempre procurando também se colocar no negócio aí. Saulo, o que significa essas escamas pesadas? Nós podemos falar orgulho, vaidade, prepotência, né? O que a gente pode colocar? Não foi uma simples Entendeu? cegueira. Emplastou de uma tal maneira que não tinha... Se ele não se torna humilde, se ele não chega a essa conclusão, isso também não aconteceria, não. Né? Emplastou, endureceu, engessou. Não foi uma simples cegueira, foi um engessamento da visão. Isso aqui é que a gente, né? Essas interpretações é que a gente precisa dar essas escamas que realmente tem um significado muito interessante, muito grande. Né? Então, aí a gente pergunta, né? Vamos perguntar nós mesmos. Agora, como o Saulo meditou 3 dias, vamos meditar 3 segundos só. Nós estamos aqui, mas depois vamos meditar um pouco mais. E as nossas escamas, quais são? Olha só o que é que caiu, né? A proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. A luz aí está no sentido o quê? Totalmente espiritual. O crescimento espiritual, a evolução espiritual. Então, aquilo que atrapalhava o Saulo, atrapalhou durante muitos anos, a sua vida praticamente até então, foram essas escamas. Só que enquanto ele não enxergou, não, aliás, não deu de cara com Jesus, não encontrou realmente, pessoalmente, o Jesus, ele não conseguia enxergar, não sabia que ele tinha essas escamas, que aquilo estava lá. Estou dando uma figuração do negócio, tá? Um sentido figurado do negócio. Vendo Jesus, encontrando Jesus, e ele se propõe, né, a essa mudança, né, ele vai se dispor dessas escamas. Né? Vão cair. É o orgulho, a vaidade, prepotência, soberba, tudo aquilo que ele tinha, crueldade, maldade, para que ele pudesse realmente o quê? Abrir-se para a luz. Então, aí está essa questão que está no Atos dos Apóstolos, né? Essa questão aí. Esse livro aqui, conforme falou Haroldo Dutra, é o make-off do Atos dos Apóstolos, Paulo e Estevão. Que está lá bem simplificado. Nós vamos ver aqui que lá no final Paulo pede a Lucas, que o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, tá? Para simplificar tudo, tá? E não falasse muito dele, que realmente ele fez o trabalho desse, que não enchesse a bola dele. Aí a gente vê que no Atos dos Apóstolos, coisas particulares do Paulo não tem. As passagens que ele vai ter daqui para frente com o pai, não fala da irmã, não fala da Abigail,
coisas particulares do Paulo, acho que ele deve ter pedido também ao Lucas, não existe no Atos dos Apóstolos. E aqui nós estamos sabendo o porquê, os porém entre tantas coisas. Tá? Então, essa questão da escama é isso aí. Tá? Para a gente meditar. Para podermos nos embebedar-se, né? Embebedar-se de luz. Olha só. Alguém quer comentar? Então vamos embora, Alice. Falta 5 minutos, dá para ler mais um pouquinho. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. A aragem da manhã, como perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus. Vejo, agora vejo, glória ao Redentor de minha alma, exclamava, estendendo os braços em um transporte de gratidão e de amor. Olha só o que vai falar. Uma coisa interessante é que tem muito a ver com mediunidade, tá? O que vai falar agora. Então, vamos ler primeiro, depois a gente faz o comentário. Ananias também não se conteve mais. Em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus, o velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso, a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. Continua? Então, tá. Parece que o som fugiu, mas está aí, né? Estão me ouvindo, né? Sim. Oi? Então, né? Bom, Ananias aqui chorou também, tá? De alegria, de felicidade. Porque, pelas mãos dele, o Saulo volta a enxergar. Essa é uma questão o quê? Ele foi um instrumento mediúnico para isso. É o que ele está falando aqui. Não se contém mais em face daquela prova inaudita de misericórdia de Jesus. Ele, em momento algum, achou que foi ele que curou o Saulo, não. Tá? Isso é de importância enorme. Ele teve noção de que ter sido simplesmente um instrumento. Exatamente. Isso aí é um estudo, né, de mediunidade, é o exemplo. É o exemplo. O médium, né? O médium, que se acha que eu faço e aconteça, que eu recebo, né? A humildade. Tá? A humildade de Ananias. Olha só de quem ele foi instrumento. Espíritos superiores. O próprio Jesus, talvez, né? É. Humildade. Trabalho mediúnico com humildade. É um exemplo para a gente. Oi? Fala, Jorge. Não. Tá? É só isso que eu queria falar aqui nesse pedacinho aqui. Acho que... Bom, vamos ler só mais uns 2 parágrafos aqui, eles e a gente para, né? O irmão Saulo, disse pressuroso, este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre, que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra. As lágrimas de gratidão sufocavam-no. Abraçando-se ao antigo pregador, em um gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos, ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como 2 irmãos muito queridos, que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Bom, vamos parar aqui. E daqui para frente vai mudar. O assunto vai ficar interessante também. Né? Vai falar sobre
Saulo, logicamente, vai querer saber de Ananias algumas coisas, e principalmente sobre Abigail, né? Mas isso é outra história para o próximo capítulo, próximo estudo. Tá? Vamos parar por aqui. Hoje é dia 20, são dia 29, né? O próximo estudo é que dia, seu Roberto? Dia 5 ou 6, hein? 6 do 12. Sexta-feira, dia 6. Isso, sexta-feira, dia 6 do 10. 6 do 10, eu estou falando do 12. Você sabe por que eu falei do 12? Olha só, eu estudei isso aqui no dia 5 de 1 de 2012. Tem 11 anos que eu estudei isso, né? Aí tá, Ora! Tá hein? Então é isso aí, por isso que eu li 12 ali e fiquei com 12 na cabeça. 6 do 10. Bom, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Tá tudo bem? Todo mundo calado? Todo mundo está meditando, refletindo. Todo mundo pensando nas escamas. Todo mundo pensando nas escamas. Rapaz. Está engessado, está endurecido. Vai custar a cair. A não ser que vai lá pro pancadão, São Roberto. Vai dar uma sacudida lá, pode ser que ela caia. Né? Não, vai piorar mais ainda. Vai piorar mais ainda. Deixa eu ficar por aqui. Ok.